Um bom domingo a todos. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante. Um sermão clássico do evangelista Billy Graham, que encontramos nos arquivos dele. Exato. E a nossa missão aqui é entender como o Graham pega essa narrativa, sabe, o encontro de Jesus com Zaqueu, e a transforma num chamado à ação que soa urgente, pessoal, para uma audiência do século XX. E até hoje, né? Vamos investigar um pouco a técnica, a psicologia por trás dessa história. Perfeito. Bom, a cena se passa em Jericó. O texto já nos joga no meio de uma confusão. Jesus está passando pela cidade e tem uma multidão assim gigantesca ao redor dele. Aquele caos. E é nesse caos que a gente conhece o Zaqueu. A descrição é muito precisa. Chefe dos publicanos, muito rico e de baixa estatura. E é impossível entender a história sem parar um pouquinho nesse termo publicano. Naquela época, isso era muito mais que um coletor de impostos. Era um cargo político quase. Era um colaborador do Império Romano, a força de ocupação. Então, para o povo judeu, Zaqueu era, na prática, um traidor. Eram figuras desprezadas, muitas vezes corruptas, que enriqueciam, explorando o próprio povo. Então a riqueza dele não era admirada, era um símbolo de desonestidade. Exatamente, era um outdoor da desonestidade dele. Então ele era o cara que todo mundo amava odiar. E esse homem, apesar do dinheiro e do poder, tem uma curiosidade que o consome. Ele precisa ver quem é Jesus. Só que a multidão não deixa, e a altura dele também não ajuda. E a solução dele é o que dá o tom da história, né? Totalmente. Ele corre na frente de todo mundo e sobe numa figueira brava, um sicomoro. Pensa nessa imagem, um homem rico, poderoso, que provavelmente se vestia para impor respeito, fazendo algo que, uma criança faria. É um ato que o despede de toda a dignidade social. Sim. Graham, no sermão, usa essa imagem para sugerir que Zaqueu já estava quebrando uma primeira barreira interna, sabe? Antes mesmo de Jesus falar com ele. Ele era rico, mas devia ser muito solitário. O dinheiro comprava tudo, menos a aceitação da comunidade dele. Isso. E essa ideia de que os problemas físicos dele eram um espelho de algo maior é o motor do sermão, não é? Ah, com certeza. Aqui o Graham faz uma jogada retórica brilhante. Ele pega os obstáculos óbvios de Zaqueu, a multidão e a altura, e os transforma num espelho para a audiência. Ele para de falar de um homem de 2000 anos atrás e começa a falar das barreiras que o ouvinte moderno sente. Exatamente. A metáfora vira um diagnóstico pessoal. E a primeira barreira que ele aponta é o orgulho. O orgulho. Ência de fé do que qualquer outro pecado. A mensagem dele é: você precisa se humilhar, se tornar como uma criança. É quase um paradoxo, né? Para ser sábio, você precisa primeiro admitir que não sabe nada. A atitude do Zaqueu na árvore é a ilustração perfeita disso. Perfeita. E depois do orgulho, ele entra num tema que podia parecer antigo, mas que ele moderniza completamente: a idolatria. Como ele faz essa ponte para uma audiência do século XX que não se curva a estátuas de ouro. É fascinante essa atualização. Graham argumenta que a idolatria não sumiu, só mudou de forma. O primeiro ídolo, segundo ele, somos nós mesmos, o culto ao eu. A autossuficiência. Isso. E logo em seguida vem o materialismo. Ele cita exemplos que hoje somam até datados, tipo um aparelho de televisão ou um carro novo. Mas a lógica é a mesma. É a mesma. Tudo aquilo que ocupa o centro da sua vida, que consome sua energia e devoção, vira o seu Deus. E ele não para aí. O sermão chega a dizer que o sexo se tornou uma deusa na nossa cultura, da mesma forma que era nos cultos pagãos da antiguidade. É uma análise bem direta. Muito direta. Se Graham estivesse escrevendo isso hoje, quais seriam os grandes ídolos? A imagem nas redes sociais, a busca incessante por produtividade? Provavelmente os dois. A idolatria, no argumento dele, é qualquer coisa que ocupe o trono da sua vida, o lugar que pertenceria a Deus. Pode ser a carreira, a ideologia política, a opinião dos outros. A genialidade do argumento é essa flexibilidade. O ouvinte é convidado a olhar para a própria vida e identificar o que tomou esse lugar central. Faz todo sentido. A terceira barreira que ele descreve é o mundanismo, a tendência de se conformar com o mundo. E as analogias que ele usa aqui são
Nossa, são muito fortes. Sim, ele quer chocar. A primeira imagem é a de baleias encalhando na praia. Animais que deixam seu ambiente natural para morrer sufocados na areia. E a outra é a dos lemmings, né? Aqueles roedores que marcham em massa para se jogar de um penhasco. Exato. A mensagem é brutalmente clara. Seguir a multidão do mundo sem pensar, se conformar com os valores dominantes, é uma forma de suicídio espiritual. É uma retórica muito eficaz, porque cria um senso de perigo. Não é uma discussão abstrata, é vida ou morte. E depois dessas barreiras mais externas, ele foca em duas que são puramente internas. Isso, o foco se volta para dentro. Primeiro, os pecados secretos. As coisas que ninguém vê, que a pessoa esconde de todo mundo, mas ela sabe que estão lá. As fechadas. Uhum. E por fim, talvez a barreira mais sutil e perigosa de todas. A justiça própria. Aquela ideia de, eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém. Exatamente essa. A tendência de nos acharmos justos por nossos próprios méritos. De nos compararmos com os outros e sempre sairmos por cima. Essa autojustificação é um bloqueio tremendo. Porque se você não se vê como alguém que precisa de ajuda, nunca vai procurar por ela. Nunca. Você se torna seu próprio salvador. E é com Zaqueu em cima da árvore, isolado por todas essas barreiras, que a história chega no seu ponto de virada. No meio daquele barulho todo, Jesus para, olha para cima e fala diretamente com o homem na árvore. O impacto disso deve ter sido monumental. E Jesus não só fala com ele, ele o chama pelo nome. Zaqueu. Imagina o choque. O homem mais impopular da cidade, o traidor, o pecador público número 1, ouve o próprio nome ser dito por aquele profeta. Graham enfatiza muito que Jesus ignorou completamente a opinião pública. Ele não fez uma pesquisa de popularidade antes, né? Nenhuma. E o sermão conecta isso a um padrão bíblico, a ideia de um Deus que chama as pessoas pelo nome. É um ponto teológico central. O chamado é sempre pessoal, íntimo. Sempre. Ele chama Adão no jardim, chama Abraão, chama Moisés. O chamado não é para a massa, é para o indivíduo no meio da massa. E esse chamado tem um propósito imediato. Ele não diz, Zaqueu, quem sabe um dia a gente se encontra. Ele diz, desce depressa, pois hoje preciso ficar em sua casa. A palavra hoje é fundamental na mensagem de Graham. Não é? Cria um senso de urgência. Totalmente. A oportunidade é agora. Não é para deixar para amanhã, para quando a vida estiver mais organizada. O convite é para o momento presente. E a resposta de Zaqueu é igualmente imediata. O texto diz que ele desceu apressadamente e o recebeu com alegria. E tem aquela frase famosa de outra evangelista, D.L. Moody, que Graham cita, dizendo que Zaqueu se converteu entre o galho e o chão. A transformação foi instantânea, mas claro, a multidão não gostou nem um pouco. A reação foi de murmúrio, né? Todos reclamando que Jesus tinha se tornado hóspede na casa de um pecador. A pressão social foi enorme, mas é a resposta de Zaqueu a essa pressão que serve como clímax da mudança dele. Em pé, ele faz uma declaração pública, direto para Jesus. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Isso vai muito além de um simples me desculpe. É uma ação concreta com um custo altíssimo. Está se referindo diretamente à lei mosaica, que exigia essa restituição em casos de roubo. Ou seja, ele está se submetendo a um padrão de justiça que ele passou a vida inteira ignorando. É uma declaração legal e teológica ao mesmo tempo. Para Graham, essa é a evidência irrefutável de um coração transformado. Isso, e é aí que vem a declaração de Jesus. Hoje veio a salvação a esta casa. E o ponto central do sermão é que a salvação não foi comprada pela oferta de Zaqueu certo. Ela chegou no momento em que ele respondeu ao chamado. Exatamente. As ações de Zaqueu são o fruto, a consequência inevitável da árvore que foi transformada. A filantropia pode vir do desejo de ser visto como bom. A restituição de Zaqueu, no argumento do sermão, vem de um coração que foi alcançado pela graça. E Graham usa a si mesmo como exemplo para reforçar essa ideia.
o que é uma técnica retórica muito pessoal, muito poderosa. Sim, ele se coloca no mesmo nível da audiência, ele diz que a esperança de salvação dele não está nos sermões ou nas boas obras, ele afirma: eu sou um pecador, eu mereço o julgamento, eu vou para o céu por causa de Cristo. Ele posiciona a salvação como um presente que se recebe pela fé, não um prêmio por mérito. As obras de Zaqueu não o salvaram. Elas provaram que ele foi salvo. Exato. E para fechar, o sermão oferece um caminho prático, 3 passos. Arrepender-se, receber e seguir. Isso. Arrepender-se é definido não como um sentimento, mas como uma decisão, mudar de direção, dar meia volta. Receber a Cristo pela fé é um ato de compromisso total e, finalmente, segui-lo, que é um processo contínuo de aprendizado, de se tornar um discípulo. O sermão não termina com um sentimento vago, mas como um chamado à ação bem definido. Então, o que tudo isso significa? Ao dissecar esse sermão, a gente vê que a história de Zaqueu vira uma poderosa lição sobre como um chamado pessoal pode romper as barreiras mais difíceis, tanto sociais quanto internas, como o orgulho. E essa ruptura gera uma transformação que não é só um sentimento, mas algo radicalmente visível nas ações, no bolso, na vida pública. E isso nos deixa com uma reflexão final, baseada no material. O sermão foca na resposta de um indivíduo a um chamado divino que foi muito claro, audível. A questão para se ponderar é: num mundo tão saturado de ruídos, distrações, opiniões, notificações, o que preciso para sequer ouvir um chamado como esse hoje? Como distinguir uma voz que convida à transformação no meio de tantas outras que disputam nossa atenção o tempo todo? Este episódio faz parte da nossa série Sermões de Domingo. Na semana que vem, teremos um novo sermão para explorar juntos. Deus abençoe a todos.